Aleluia. Saúdos, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia. As horas já estão avançadas, mas eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém? Livro do Pentateuco, livro de Números, capítulo 22. Livro de Número, capítulo 22. Esta palavra o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias, e desde segunda-feira tive uma oportunidade ali, na sala de oração, fui para outro texto, mas o Senhor me conduziu para que a gente pudesse meditar um pouco sobre Números, capítulo 22. O tema que Deus colocou no meu coração para esta ministração, o que Deus decidir abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Diz assim o texto: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas, os anciões dos Midianitas, com preço de encantamento nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Aí você pula para o versículo 12, que diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão antes, e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande.
Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou uma jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Aí você vai um pouquinho adiante no versículo 24, que diz assim: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e da parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se no lugar estreito, diga, lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão rendeu-se e espancou-se a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque me zombaste de mim, tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura, não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu fazer alguma coisa diferente, e sempre não estive contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste o animal? Eis que eu saí para ser o teu adversário. Preste atenção a isso, vamos repetir aqui. Então o anjo do Senhor disse: porque 3 vezes já espancaste o animal? Eis que eu saí ao teu encontro para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, eu agora já teria te matado. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas tu no caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, eu roguei ao Senhor uma palavra para compartilhar convosco nesta noite, e o Senhor falou muito ao meu coração nesta passagem, e estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Careço das vossas orações, não gere expectativa no pregador, mas gere expectativa no Deus do pregador. Aleluia. Talvez você chegue a não compreender por que uma passagem dessa diante de um culto de celebração. Parece até uma palavra controversa. De repente nós deveríamos falar sobre outros temas, mas quis o Senhor, ardeu meu coração para compartilhar alguns entendimentos diante desta passagem. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: escolha o caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição.
Uma das coisas que essa narrativa nos ensina, você percebe que em outras passagens da Bíblia, teve Nicodemos que receber o convite para nascer de novo. Para Pedro, Jesus disse: eu roguei a Deus por ti, para que a tua fé não desfaleça quando se converteres. Confirma teus irmãos. Disse Jesus em Mateus capítulo 7, dos versículos 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, por isso são poucos que entram por ela. Aleluia! Mas nós somos convidados porque, apesar de uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão com Deus, permite que a gente passe por caminhos estreitos, compreendemos que por esse caminho estreito nunca passamos só. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como diz os meus pastores pregadores, me ajuda a pregar, e nesta hora eu quero que você repita: entrai pelo caminho estreito. Entrai pelo caminho estreito. Meus amados irmãos e amigos que nos visita nesta noite, neste lugar de adoração, aleluia. Há quem associe o caminho estreito, o lugar aonde tem tristeza, angústia, tribulação, e se analisarmos direitinho, é verdade, o caminho estreito tem tudo isso, mas não tem apenas isso. Aleluia! Se você está com Deus, se mesmo você estando no caminho estreito, se você obedece à voz de Deus, se você caminha em comunhão com Ele, você vai sair com a certeza nesta noite daqui, que no lugar estreito é lugar também de conserto, é lugar de reconciliação, é lugar de revelação, é lugar de revelação de milagres e prodígios da parte de Deus. Aleluia! Vejamos, aleluia, o povo de Israel, quando perseguido por Faraó, quando Deus deu ordem a Moisés e disse: Moisés, aleluia, a súplica desse povo subiu até a mim, eu te dou uma ordem, vai lá, liberta o meu povo, para que ele seja um povo separado, escolhido, santificado para mim. Israel, ele começa a passar um caminho estreito, jamais passado na história, nem a servidão viria a proporcionar tanta angústia em tão pouco tempo. A partir do momento que Moisés, obedecendo a voz de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, fixe isso no seu coração, aleluia. Não é pelo fato de obedecermos a voz de Deus que não haverá oposições e confronto contra a nossa vida. A partir do momento que Deus deu a ordem a Moisés e falou com o povo, e todos conhecem a história, a narrativa de como aconteceu, a gente percebe que Deus teve que fazer grandes revelações dentro do Egito, grandes confrontos com Faraó, mas o povo saiu, porque era a ordem de Deus. Aquilo que Deus mandou liberar será liberado, não impede de maneira nenhuma, não tem oposição, não tem Faraó, não tem império, não tem a modernidade, nem a pós-modernidade que possa se opor ao comando de Deus. Deus falou, Deus fala, Deus continuará falando, aleluia, e ninguém pode se opor àquilo que Deus faz. Mas o povo de Israel, quando eles decidem sair da servidão, Faraó inquieto, ele começa a se opor, e ele persegue o povo de Israel. Mas diz a palavra de Deus, que enquanto eles saíam, aleluia, e quando eles saíam, eles percebem que os exércitos de Faraó, ele vem
perseguindo o povo com todo o processo de libertação que Deus ordenou. Quando o povo se sentiu pressionado pelo exército contrário, vindo atrás, olharam para os lados, e diz as Sagradas Escrituras, que aos lados tinham os montes intransponíveis, em frente tinha um grande obstáculo, o Mar Vermelho, e naquele momento Moisés clamando a Deus sobre a grande aflição, deixa eu lhe dizer, um caminho estreito, um local aflitivo, um local complicado, aos lados as montanhas, atrás o exército de Faraó, e na frente uma grande dificuldade intransponível. Poderíamos dizer, se nós não lêssemos a palavra de Deus, que a história parava ali, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, aleluia, no momento em que Moisés, ele clama a Deus, Deus responde para ele: Moisés, porque clama a mim? Manda o povo marchar, manda o povo ir para frente. Mas como ir para frente se tem o Mar Vermelho? Aleluia! Deixa eu lhe dizer, para um grande momento de aflição, de dificuldade, Deus revelará uma grande solução. Aleluia! Para o povo de Israel foi assim. Eles nunca estiveram com um momento tão difícil, tão aflitivo, porque eles estavam até acostumados dentro do Egito. Eles já estavam gostando dos pepinos que tinha dentro do Egito. Eles já estavam gostando, aleluia, mesmo na servidão, mesmo preso. Mas Deus disse: não quero mais o meu povo dentro de um processo de escravidão. Eu quero libertação, eu quero que eles estejam separados para louvor e engrandecimento do meu nome. Aleluia. Aleluia, nunca reclame dos desafios que porque Deus está no comando. Aleluia, Moisés, mesmo obedecendo o comando de Deus, teve que enfrentar oposições. Todas as vezes que decidimos obedecer o comando do Senhor, se levantará oposições para nos fazer parar. Mas se no Senhor você lutar, resistir, Deus lhe dará uma experiência, um legado sem igual. Aleluia! Aquilo que você pode imaginar que é a morte, é momento de parar. Deus está dizendo, você está prestes para acontecer um grande rebento, um grande milagre. Aleluia! Quando somos apertados dos lados, a perseguição vem atrás, na frente tem o Mar Vermelho. Deus está dizendo, porque clamas a mim, tenda da família, eu mando que o povo marche. Aleluia, aleluia, se é para o Senhor. Primeira coisa que aprendemos: obedecer a Deus não nos deixa imune de perseguições. Segunda coisa que aprendo: Israel, ao passar por essa experiência sem precedente, escute bem, oportunizou a Deus realizar um dos grandes feitos contado até os dias de hoje. O mar iria se abrir, o povo passaria a pés enxutos, e isso só voltaria a acontecer no Rio Jordão, 2 vezes, pelo mesmo Deus. Você não vai encontrar na história da humanidade um Deus que tenha feito isso da forma que o Deus de Israel fez. É o Deus que você serve. Aleluia! Para toda grande aflição, para todo grande problema, Deus está no comando. Apenas devemos direcionar os nossos ouvidos, obedecer a sua ordem. Terceira coisa, aleluia, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida nesta noite? Pois eu lhe digo, tem tudo a ver com você e comigo. Aleluia, aleluia. Deus quer nos levar a uma experiência sem igual. Aquilo que você pensa que é para a sua destruição, Deus me usa nesta noite para lhe dizer: você vai experimentar, você vai ter uma experiência jamais vista. Aleluia! Mesmo diante de toda a oposição do inimigo, inimigo da nossa alma, seja no campo material ou espiritual, temos um auxílio do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus revelada ao nosso coração, produzindo a firme confiança
que tudo está no controle de Deus e nada impedirá os desígnios e propósitos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Lá nas cartas aos Romanos, capítulo 8, 33 a 37, o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matador. O povo de Israel estava nessa condição, mas diante de todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia! Eu quero contextualizar agora o que nós lemos, a leitura basilar de Números 22. A narrativa desta história tem introduzido em mim momentos de confronto, de edificação, de ensinamento, mas de muito aprendizado, aquecendo o meu coração. Ao que comunico e nos fala muito sobre intimidade e relacionamento. Aleluia, o povo de Israel, aleluia, jamais poderia viver a experiência que teve se não tivesse uma liderança como Moisés, que quando Deus diz assim para Moisés: Moisés, olha, eu quero te falar uma coisa, eu vou te enviar anjos diante de ti para tu venceres. E ele diz: Senhor, se tu não fores comigo, não me faças sair deste lugar. Sabe a coisa que nós aprendemos nessa passagem? O processo da intimidade que temos com Deus muito nos diz sobre a vida que queremos ter, uma vida vitoriosa. Tudo passa pelo processo da intimidade, do conhecimento da palavra, da busca do Senhor. Sem o Senhor não dá para vencer, sem o Senhor não dá para conquistar, sem o Senhor não iremos mais adiante. Aleluia! Vejamos o que Deus falou ao meu coração nesta passagem. O primeiro versículo da leitura que nós fizemos diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, o propósito de abençoar vem de Deus, mas a decisão de acampar no território da nossa vitória, colocar estaca, dizer: Deus deu uma promessa para mim que vai me fazer conquistar. A decisão é sua de se levantar, de agir, de crer. E na hora que as situações aflitivas, os confrontos contra a sua alma, a batalha da mente se opor contra você, é nesta hora que você se posiciona crendo. O nível de relacionamento faz com que, mesmo sendo situações totalmente intransponíveis, situações insolúveis, Deus estando conosco, avançaremos e conquistaremos a vitória. Deus prometeu ao povo uma nova terra, mas a decisão de entrar pelo caminho estreito, marchar, acampar, demarcar o território, foi uma decisão deles. Deus deu o comando, mas foi Moisés que se levantou com o povo e disse: marcharemos, porque nós temos uma promessa. Nós estamos reunidos nesta noite e queremos lembrar a nossa alma, a nossa mente. Deus nos deu uma promessa. Nos levantemos diante dos obstáculos, diante das situações complicadas. Deus está no comando, Deus está conosco, Deus está em torno, Deus está na nossa frente e nós alcançaremos a vitória. Aleluia, aplauda ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo: nossa experiência com Deus nos instrumentalizará a alcançarmos vitória jamais vista.
aleluia, jamais vista. Sem relacionamento com Deus, nossa esperança será minada. Em lugar de haver confiança, haverá desconfiança. Sem intimidade não haverá espaço para o exercício da fé. A ausência da intimidade, não teremos uma fé atuante que nos move para que possamos ir para cima do problema e dizer: você, problema é grande, mas não é maior do que o meu Deus. Aleluia, nós somos um povo que somos norteados pelo comando de Deus, pela promessa do Senhor. Aleluia, aleluia. Terceira coisa que eu aprendo: quando mantemos a aliança, o que Ele abençoa, decidiu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Aleluia, você é alvo da bênção do Senhor, não adianta peso de encantamento. Aleluia, o que Deus decidiu abençoar, decidido está, vai ser abençoado. Aleluia, aleluia. Deus não perde, nunca perdeu, Deus não perde, nunca perderá o comando da nossa história. A quarta coisa que eu aprendo, fica atento ao comando de Deus. Quais alianças estamos quebrando ou realizando? Deus se importa com o meu e com o seu relacionamento. Com quem eu ando, com quem você anda. Tem tudo a ver, nós temos que compreender. Às vezes a gente diz, isso não tem nada a ver. Nesta passagem, quando vem no versículo 9, a palavra que Deus dá para Balaão é: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Nós aprendemos que o que nos ensina o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação de justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! A árvore que está plantada, ela não fica privada dos raios solares. É até bom para ela, para o crescimento, mas o sofrimento, a assolação, aleluia, por quê? Porque as suas raízes está ligada ao que? O rio de águas vivas, aleluia. Não importa onde está a geografia da tua aflição, não importa quantas oposições se levantem contra a sua vida, a grande questão é se as raízes estão ligadas na intimidade, buscando a Deus, buscando a palavra, o conhecimento. Saiba, não haverá problema que resista o mover de Deus, a intimidade que temos com Ele. Aleluia, 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 aleluia. O que aprendo também, aleluia, deixa eu lhe dar um conselho esta noite, sobre duas atitudes que devemos fazer: sacrificar e obedecer. Aleluia, uma certa vez já disse aqui, procure fazer essas duas coisas, mas se as forças forem minadas, aleluia, não der para fazer as duas coisas. Sacrificar é muito bom, aqui não é o convite a não sacrificar, aqui não é um convite a não ofertar, aqui não é um convite para o nada fazer. Faça tudo que chegar ao seu alcance para você realizar, mas saiba, o obedecer prevalece sobre o sacrifício. Aleluia, escute o comando de Deus, ouça Deus, aleluia, se oriente pelo que Ele fala, sobre Ele que Ele traz ao seu coração.
Deus, Ele está no comando da nossa história, mas muitas vezes queremos até que Deus fale conosco, mas muitas vezes os nossos ouvidos não estão purificados, a ponto de ouvir o comando de Deus. Entre sacrificar e obedecer, decida obedecer, e se puder, também sacrifique, faça o que tem que fazer. Deus lhe chamou para realizar, Deus lhe chamou para que as suas mãos estejam em processo de realização. O Senhor pesa corações e mente. Balaão cocheava em 2 pensamentos. Nesta noite Deus nos convida a ajustarmos os nossos pés. O caminho pode ser estreito, pode ser que alguém esteja dizendo: esta não é palavra para domingo, é culto de celebração. Eu vou lhe dizer, a celebração vai ocorrer se houver intimidade. Se não tiver intimidade, não tem motivo para celebrar. Mas eu vos convido nesta noite, ajustemos os nossos pés, fortalecemos a nossa relação, porque a vitória chegará. Aleluia, 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 aleluia. Deus não se move, irmão, por bravatas ou coisas parecidas. A gente percebe que o profeta, em alguns momentos, aleluia, a gente percebe, existe até algumas discussões teológicas. Uns dizem que Balaão era proveniente do povo de Israel, outros dizem que era de outro povo estranho. Eu não vim aqui para discutir isso, eu vim aqui para dizer que faz diferença uma vida de intimidade com Deus. Aleluia, eu não quero saber se Balaão era ou se não era. O que eu quero saber é que nós não podemos cochear em 2 pensamentos. Sejamos nós que congregamos neste lugar, seja você visitante, saiba, Deus lhe chama nesta noite para um momento de comunhão e de intimidade. Você não pode vir aqui como visitante, você veio aqui para se encontrar com o Senhor, com Deus de Israel. Aleluia! Pregador, de repente essa palavra é muito pesada, mas eu quero dizer, você não pode estar vindo aqui simplesmente como que fosse um fast food do céu, para poder simplesmente resolver os seus problemas. Você vem aqui para amar o Deus que soluciona todos os problemas. Deus não quer você passeando, visitando aqui. Deus quer que você habite neste lugar. E eu que faço parte da tenda, pior ainda. Aleluia. Nós somos chamados para a comunhão, para a intimidade. Deus tem me incomodado esses dias, confrontado a minha alma. Eliabe, tu precisa me buscar mais, tu precisa buscar a minha palavra. Eu preciso um momento de comunhão contigo, para que eu possa revelar coisas profundas, inefáveis, aleluia, para entregar o meu povo, aleluia. Que nós possamos compreender, que não nos conformar com uma relação rasteira, mas entrar num processo de intimidade, de busca, de santidade, aleluia, porque este é um tempo que não resistiremos se não buscarmos intimidade com o Senhor, aleluia, aleluia. Em algumas situações, o cerco, deixa eu te dizer, aqui, às vezes tem situações que parece que querem nos matar. Deixa eu lhe dizer algo, o inimigo se opõe para nos destruir. Deus muitas vezes se opõe para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar, porque a palavra dele diz, aleluia, porque ele corrige aquele que ama. Eu tenho que me sentir feliz quando Deus se importa, porque tem pessoas que Deus já lançou, a própria palavra. Que história é essa, pastor, que Deus lançou? Deixa eu lhe dizer, Deus, a sua palavra diz que tem homens que Deus lançou seus próprios prazeres, mas eu e você viemos a este lugar, porque queremos receber de Deus uma mente liberta, para sermos sensíveis à voz de Deus, aleluia. Não estejamos insensíveis, com a mente cauterizada, não se conforme com a frieza espiritual, se inquiete,
clame, busque, diga: Deus, eu não aceito uma vida rasteira, mas eu quero uma vida cheia de autoridade, cheia de poder, cheio da tua palavra. Aleluia. O Senhor almeja restaurar a nossa visão. Ele sabe o que é melhor para nós. O profeta, em sua obstinação e dureza de coração, não conseguia contemplar quem estava em oposição. Era o próprio anjo do Senhor. Deixa eu lhe dizer, talvez você diga: não é essa palavra que eu queria simplesmente uma palavra que dissesse que todos os caminhos estão abertos. Aleluia, que é simplesmente eu ir para frente e acabou. Mas o que eu aprendo com esta passagem, aleluia, aleluia, tudo passa, tudo permeia pelo nível de relacionamento. Caminho aberto é muito bom, mas deixa eu lhe dizer, se os caminhos são abertos pela condução da nossa intimidade, é algo maravilhoso. Mas se o caminho é aberto para a nossa perdição, aleluia, não desejemos isso. Deixa eu lhe dizer, tem oposições e situações. Tem oposições e situações, aleluia, que a gente reclama muito por uma porta fechada, por um caminho estreito. Mas quem vos fala nessa noite se alegra no Senhor por portas que foram fechadas, caminhos que foram colocados estreitos. Eu posso lhe dizer nesta noite, sabe o que eu quero dizer? Graças a Deus que aquela porta não se abriu. Graças a Deus por aquele caminho estreito, porque é no caminho estreito que há sofrimento, há choro, angústia, mas também há clamor, a revelação, há milagre, aleluia, a manifestação da glória de Deus, aleluia. Não importa se o caminho é estreito, se só dá para passar um pé e outro na frente, aleluia, mas se cabe Jesus dentro do caminho, a vitória é grande. Ah, pastor, o negócio está tão apertado que só dá eu e Jesus, e às vezes eu penso até que eu estou só. Mas deixa eu lhe dizer, se o caminho é estreito, mas dá Jesus no estreito, aleluia, aleluia, saiba, aleluia, que tem algo sendo preparado, história jamais vivida, experiência que você vai dizer: muito obrigado, Senhor, pela porta estreita, aleluia, e pelo caminho, Senhor, que tu me conduziste. Essa narrativa nos revela algo muito triste, preste atenção a isso. Quando um animal irracional contempla mais Deus do que um profeta, coisa terrível, aleluia. Diz essa narrativa que a pessoa que perdeu a visão, mesmo dotado de capacidades cognitivas avançadas, como é o ser humano, a sua obstinação, a sua cegueira na sua visão espiritual, a falta de visão fez o profeta maltratar aquele que levava ele durante toda a trajetória da vida dele. Deixa eu lhe dizer, tem muita gente maltratando aquilo que Deus entregou como bênção. Aleluia. Nesta narrativa diz que Balaão pega o cacetete e começa a bater, e começa a reclamar, e cada vez que ele reclamava, e diz a palavra, que uma hora o animal vai para a direita, porque ainda tinha espaço para ele ir, outra hora ele ia para a esquerda, mas diz a palavra que o anjo o conduziu para um estreito. Diga: estreito. Estreito não é para lhe matar, estreito é para melhorar, estreito era para poder abrir a sua visão. Sabe aquele estreito que você passou? Não é para você brincar de crente, é para você compreender que Deus tem coisas para realizar através da sua vida. Sabe aquele estreito quando ninguém acreditava que você iria sair daquele lugar, porque não dava nem você direito? Deus permitiu que você voltasse para fazer milagre, para fazer proeza. Deus quis que Ele te trouxe de volta para, aleluia, aleluia, aleluia. Não é para brincarmos. Eu e você já temos um grande legado de experiência com Deus.
aleluia, se cada um aqui fosse receber a oportunidade para falar o que Deus já livrou, o que Deus já fez com que você vencesse, aleluia, Deus está dizendo: você não pode estar brincando nesse tempo, busque intimidade, porque eu quero vos usar de uma maneira poderosa. Aleluia, aleluia. Me ajude a explanar o que Deus quer nos comunicar nesta noite. O que Deus usou para restaurar a visão do profeta? Um caminho, repita, um caminho. Às vezes a gente quer fugir do caminho estreito. Deus nos convida a um momento de comunhão. Nem todo caminho estreito é para a morte, mas para uma mudança de pensamento. É uma mudança de pensamento. Aleluia! O inimigo, ele quer a nossa destruição, mas com Deus, um caminho estreito é para consertar as nossas veredas. Uma hora Balaão tentava ir para a direita, outra hora ia para a esquerda. Chegou uma hora que o anjo os conduziu para um caminho entre pedras. Mais à frente, aí estreitou mais a coisa, já não existia alternativa para ele. O animal vai e ainda prende o pé do profeta. Deixa eu brincar um pouco com você. É por isso que você vê, de vez em quando, uns crentes aí mancando no pé. Porque está batendo no animal que leva. E sem compreender, sem ter visão aberta. Deixa eu lhe dizer, oposição, caminho estreito, porta estreita, aleluia, muitas vezes pode ser resultado de condições, ou situações, ou decisões erradas que tomamos. Tem aquelas situações que é Deus levando para um momento de comunhão, de intimidade, de aprofundamento. Eu não quero você com raízes rasteiras, eu quero você com raízes profundas. Eu quero que quando o vento venha, aleluia, a tempestade bata, aleluia, pode levar até a árvore, cheirando até o chão, mas depois ela volta como o bambu. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, o nível de intimidade, o tamanho da profundidade das raízes vai estabelecer. Parece que vai quebrar, mas não quebra. Aleluia, tem seiva de Deus passando por dentro da árvore, pela nossa história, da nossa vida. Pode até parecer que está nos lançando até o chão, e Deus está dizendo, aleluia, eu vos fortalecerei, aleluia, porque vocês serão como cedro do Líbano, aleluia, aleluia. Nunca abandone uma vida de intimidade com Deus. Se Ele disser prossiga, vá avante. Se Ele disser pare, pare imediatamente, enquanto não seja tarde. Aleluia, aleluia. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Estou terminando, irmãos. Eu sei que a hora já passou, mas estamos caminhando para a finalização. Quando a visão é restaurada, Deus muda a sorte do profeta. Eu e você somos os profetas dos nossos dias, da nossa casa, da nossa empresa, aonde trabalhamos. Muda-se a letra, a fraqueza abre espaço para a fortaleza. Visão restaurados e lábios convertidos, Deus lhe dará autoridade para profetizar. É Deus ordenando no céu e você profetizando na terra. É Deus bradando no céu e você agindo na terra. É Deus dizendo, eu vou dar vitória, e você se levantando, aleluia, consertando as veredas, posicionando as mãos para o trabalho dentro da casa do Senhor, o trabalho até na vida secular, não importa onde quer que você esteja, aonde você estiver, é uma grande possibilidade de Deus te usar para fazer proeza. Aleluia, visão restaurada e lábios convertidos. Veja o que está saindo dos seus lábios, presta atenção. O que é que você está falando sobre o caminho estreito que Deus permitiu que eu e você passasse? Qual o nome que você está dando ao seu emprego? Qual o nome que você está dando à sua empresa? Qual o nome que você está dando ao ambiente da escola?
Deus não quer que você chame de maldição aquilo que Ele estabeleceu como bênção. Não chame a porta aberta de maldição, não chame o lar de maldição, não chame o esposo de maldição, não chame a esposa de maldição, não chame seus filhos de maldição. Nós fomos proclamados para profetizar, aleluia, dentro da nossa casa, dentro do nosso nível de influência. Aleluia, Deus brada no céu e você profetiza na terra. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, quando Deus muda a fala do profeta, quando a visão é restaurada, os intentos de Balaque caem por terra. Chega Balaque, um rei de um povo contrário, e chega e diz assim: eu quero amaldiçoar aquele povo, eu não tenho como vencê-los. Sabe de que povo Balaque estava falando? Vamos trazer para os dias atuais, eu e você. Quantas vezes o inferno, os opositores, decidem dizer: nós temos que amaldiçoá-lo, porque nós não temos como vencer, nós queremos que ele seja amaldiçoado. E de repente, um profeta, que o pastor Elias gosta de chamar Balaão, o profeta vacilão, né? Eu já disse isso aqui outra vez, e eu quero vos lembrar nesta noite, aleluia, não importa peso de encantamento, não importa palavras contrárias que venha proclamar contra a nossa vida, contra os negócios, contra as coisas que Deus estabeleceu na nossa mão, aleluia, existe uma promessa da parte de Deus. E para finalizar, existem 2 oráculos que quando o profeta tenta amaldiçoar o povo, aleluia, e todas as vezes que ele levantava a mão, a peso de ouro e de prata, aleluia, deixa eu lhe dizer, não se importe com as oposições, ou se está havendo promoção para te combater, aleluia, se Deus decidiu te abençoar, aleluia, pode ter força de encantamento, pode ter ouro, pode ter prata, pode ter posição, mas quando olha para mim, olha para ti, diz assim: não temas, eu sou contigo, aleluia. Aí vai o profeta desavisado levantar as mãos para proferir a maldição, seja de fora, irmão, seja de dentro. Não quero nem saber disso. Deus tem compromisso com a palavra que Ele libera do céu para a terra. Não existe palavra de maldição sobre nossas vidas. Deus nos chamou para vencer, e diz que quando o profeta várias vezes levantou, obstinado, e mesmo de repente, ele poderia cessar a conversa. Tem gente que fica dialogando com o inferno, fica dialogando com o diabo, fica dialogando com Balaque. Deus não nos chamou para dialogar, aleluia, com os inimigos da nossa alma, aleluia. Quando Faraó começou contextualizando com Moisés, quando Moisés começa a conversar com Faraó, e Faraó começa a negociar, e começa a dizer: fica uma parte, fica os homens, não, libera as mulheres, não fica as crianças. A ordem de Deus faz: não vai ficar nada, Moisés, não vai ficar nada, não vai ficar uma unha. Eu vim nesta noite para lhe dizer: Deus está lhe dando autoridade, lhe dando revelação, lhe dando livramento, para você dizer: não vai ficar ninguém da minha família fora do processo da bênção, não vai ficar uma unha, aleluia. Receba autoridade da parte de Deus pelo processo da intimidade. E sabe o que é lindo para a gente ir embora? Que no versículo 23 e no verso 8 diz assim: depois de tantas tentativas, depois dos olhos serem abertos do profeta, depois da sua obstinação, Deus abre a boca no momento que era para ser proferida a maldição contra Israel. No versículo 8 diz assim: como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta aquele que o Senhor decidiu amar, a querer bem? É por isso que isso dá uma confusão na mente de muita gente, dos opositores da nossa alma, porque tudo acontece com ele, mesmo oprimido, mesmo eu fazendo eles passar pela moinha. Não sabe eles
que a azeitona, quando é apertada, é que sai o bom azeite. Deixa eu lhe dizer, não importa o inferno, as oposições nos espremer, o que vai sair da nossa vida é glória, é manifestação, é milagre, é bênção. Aleluia! Vamos entregar o melhor de nós, mesmo que o mundo se oponha a nós. E para finalizar, tem a última profecia, que é uma coisa mais linda, no Números 23, 18 a 23, que assim diz: então alçou sua parábola e disse: levante-se Balaque, levante-se inimigo da nossa alma, levante o inimigo contra a tenda da família, e ouça, inclina os teus ouvidos para mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado a este povo, eu não posso revogar. Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles. Aleluia! Ouve o alarido do rei no meio da congregação. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como do unicórnio. Lembre-se, nesta noite, a palavra de Deus está nos dizendo, aquilo que você vê fraqueza, Deus está dizendo, você tem força de unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, nesse tempo se dirá, preste bem atenção à palavra que está sendo proferida, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa, e alçará como leão, não se deitará, até que coma a sua presa. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor mandar falar, falarei. Aleluia! E nesta noite, não saia deste lugar. Eu fecho minha Bíblia, eu convido o grupo de louvor, e você que veio nos visitar nesta noite, não saia sem o Deus, sem a intimidade com Deus. Você não vai vencer sozinho, você só vai vencer quando trilhar o caminho da intimidade. Você só vai vencer quando Deus estiver, mesmo que você esteja com o coração inquieto, você não sabe como vai conduzir sua família, a sua vida, tudo está controverso, tudo está contrário. Eu quero lhe dizer, existe um homem de branco, aleluia, que está nos visitando nesta noite. Você, amado irmão, que veio neste lugar, você não veio cumprir tabela, saiba, Deus está atuando neste lugar, Deus está visitando a nossa vida nesta noite. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo. Ele está perto de você, com um olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e no seu esplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Cante! O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o clamor. Eu vejo agora,
receba a restauração de visão. Ele está enxugando. Deus te dará a capacidade para ver o que ninguém consegue ver. De branco Tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia! Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está bem ao teu lado. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. Cante. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Ele está operando, Ele está produzindo cura, Ele está produzindo libertação. A porta não ficará fechada se há intimidade. Aleluia! Passaremos para o outro lado. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia! 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 Aplauda ao Senhor! Aleluia! Deus traz uma palavra ao meu coração. Isso não estava no script da ministração. Aleluia! Deus dará a visão que muita gente natural não terá, mas o nível de intimidade fará você ver coisas profundas e inefáveis. Saia desta noite recebendo a revelação e o poder da palavra de